responsabilidades civis de engenharia civil, de obras, etc e tal. A gente sabe, é sabido no Brasil que existem muitas reformas, muitas construções que o pessoal não contrata um engenheiro, não contrata um arquiteto, ainda mais casas básicas aí, eu digo, casas mais... A casa da minha mãe, por exemplo, minha mãe foi lá e fez uma laje, subiu um sobradinho lá pro meu irmão tá morando lá, tem quando tiver filho vai fazer o terceiro andar pro engenheiro. Não, eu falei assim, o que você tá querendo fazer? Não, pra vocês morar tudo aqui em cima de mim. Eu falei assim, não, mãe, não vão morar em cima. Depois a gente vai alugar tudo isso daí. Então, não inventa. Eu falei assim, a senhora contratou algum engenheiro? Não, contratei um engenheiro pra dar entrada na prefeitura. Tá, mas ele fez uma planta, fez o estudo, fez isso, fez aquilo. Tem o cálculo, tem um arquiteto aqui. Não tem. E muitas construções no Brasil são assim hoje. Eu acho que assim, você tem... Acho que até 80% no Brasil é tudo irregular. Caraca, velho. Então, e vamos falar uma coisa resumidamente. Pra você ter ideia, até a única prefeitura que eu vi cobrar isso é a prefeitura do Guarujá. Que ela é um pouco mais rígida em algumas fiscalização. De resto, até uma reforma de apartamentos teria que comunicar à prefeitura, entrar com pedido da sua obra na prefeitura. Que é reforminha de... Até qualquer reforma que você faça, você teria que entrar. Caraca. E ninguém entra. Isso é uma regra? É uma regra? Uma regra, porque... É uma obrigação. Não, é obrigação da prefeitura. É obrigação... Não, é lei. Se eu for aumentar a parede do quarto, fazer outra parede... Mesmo você mora em apartamento, a reforma de apartamento teria que comunicar. Caraca. É que assim, aqui no Brasil nada funciona. E se eles quiserem fazer algo correto, é só eles atrelar que assim, eu acho que 80% das reformas hoje de apartamento precisa de RT. Uhum. Mas para obra de reforma, você precisaria da prefeitura estar ciente, você tem que entrar com pedido de reforma. Sim. Se as prefeituras atrelassem a questão do quê? Notificação perante RT, ou assim, fizesse pelo menos... ninguém vai fiscalizar, mas que tenha essa questão do quê? De notificação, um sistema que funcione online, que você faça uma coisa sem tanta burocracia. Sim. Eu entendo que assim, a dificuldade de muitas coisas, ninguém faz pela burocracia e por não conhecer. É que nem você pega assim, hoje em dia, os síndicos, para ele RT basta, só... Ou não tem nem noção de como é preenchida, não tem noção. A pessoa faz o que quer, como quer. Exato. É só um papel que... É um papel que ele fala só para respaldar, mas ele não tem nem noção do que ele tá fazendo ou não de RT. E eu te falo, tem gente picareta nesse Brasil, tem. Porque eu já peguei, ó. Isso aqui que aconteceu comigo em Brasília. Eu fazer a reunião de condomínio, falar o que é o correto, pedir para todos os condomínios, mesmo que não compre com a minha empresa... na Assembleia, fazer a divulgação na do Assembleia, serviço fazer a divulgação de... Olha, tem que ter a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro civil, para ele ver o cálculo, para ele verificar sua varanda, para você, como cliente, como usuário, ter um respaldo também, uma segurança que seu serviço foi bem feito. E aí... Uma empresa, não sei se era uma empresa, se era um cara, emitiu uma RT e aí depois ele pegou essa RT e ficou editando a RT, falsificando a RT. Sim. É um crime, né? Ele é um fez crime. E a gente viu que o síndico não... Quem descobriu isso foi porque deu um problema na obra e aí foram puxar e a RT era falsa. Mas o síndico recebia, o porteiro recebia lá, que é a obrigação de a gente deixar uma na portaria, uma via com o cliente, e o síndico não buscava lá no CREA. Eu tenho como ver se a ART é verdadeira ou é falsa. Explica pra gente sobre isso daí. Então, é só entrar no site do CREA, consulta de RT ou profissional. Um exemplo, eu te passei meu CREA, você quer saber se eu sou profissional ou não registrado? Se você existe. Pelo meu número do CREA, você vai conseguir puxar. É tipo CRM do médico. Sim, você vai ver se eu existo e se eu tô ativo. Que é o engenheiro, se existe e se tá ativo também. Sim. Tem isso. O que seria... Como é que você é um engenheiro e não tá ativo? Me explica. A pessoa não paga mensalidade, eu baixa do registro no CREA, não tá ativo. Igual eu tenho meu número de CREA hoje, eu vou lá, eu pauso o meu CREA para não pagar anuidade. Uhum. Eu não posso exercer a função, eu não tô ativo. Quem não paga o CREA não pode exercer a função. Não, você tá inadimplente, ele... É porque você não tá com órgão fiscalizador. Ele amarra, não tem jeito. Ele amarra. Querendo ou não, eu sou engenheiro, mas é um dos piores órgãos que existe, o CREA, porque é uma arrecadação
milionária. Que você não vê um benefício para vocês. Pra você ter ideia, por dia eu fiz um levantamento básico. Às vezes o CREA chega a emitir mais de 30 mil RT num dia. Ah, Faz a conta... R$85? Não, Quanto 96 e pouco. Fazer Calma uma aí. conta básica, milhões. Calma aí, R$96. Quantas RTs? 30 mil? 30 mil. 30 mil. Dá 2.880 mil reais de arrecadação por dia. Então, faz a conta vezes... 10 dias, 28 milhões. 20 dias, O úteis, CREA vai dar só, um 57 exemplo. milhões. O CREA São Paulo tem um arrecadamento de mais de 100 milhões por mês. Caraca, É muito dinheiro para pouca coisa. cara. Para um sistema horrível, para não investir num sistema Acho que até o decente. site é ruim. Não, o sistema é horrível. Igual assim, essa semana inteira eu não conseguia fazer RT e pagar porque estava sem sistema de pagamento. Putz. E daí, tipo assim, você tem que printar a tela e mandar para um cliente falando, ó, não consigo fazer seu serviço por isso. Tem o que acredita, tem o que não acredita, mas até aí... E outra coisa, eu acho que o Brasil é muito complexo. Por quê? Isso acontece com o CRM, Então, Daniel, acontece com o CRO, que é de dentista. vamos entrar num detalhe muito legal. Pra você ter ideia, eu posso fazer PPR, como eu te falei do PGR. Uhum. O médico faz PGR. Eu faço PGR. O médico não precisa pagar para ninguém para emitir o laudo. Ele vai e faz, assinou, acabou. Uhum. O meu laudo tem que pagar e tem que emitir RT. Pra você ter ideia, o meu laudo é mais caro que o do médico. Por quê? Eu preciso emitir uma RT. Mas pra que isso? Sendo que o laudo eu fiz. Se você já é um profissional. Se eu sou um profissional. Por que o médico não tem? Teoricamente, teria que ser o Ministério do Trabalho ter uma taxa para emissão desse laudo, se fosse. Onde quem emitiu o laudo paga uma taxa. Sim. Mas por que o engenheiro tem que pagar e o médico não? E o laudo é a mesma validade. É a mesma coisa. E trabalho exemplo, eu presto serviço às vezes para a empresa. Tenho parceria, dependendo do laudo. O médico assina, não vai precisar da minha. Mas como eu faço, eu gosto de fazer a coisa correta, eu emito junto, porque... Para não ter, mas se tem a assinatura do médico, não precisaria ter a questão da RT. Se tem a minha, só precisa. Tudo que eu assinar, precisa de RT. Tudo que eu assinar como engenheiro... Não, e a gente teve um problema que você resolveu para a nossa empresa, de uma obra, que é o que eu estava comentando. Por exemplo, o médico tem o CRO de Minas e tem que ter o CRO aqui, o CRM de São Paulo. E o CREA, você tem que entrar no CREA do Rio, entrar no CREA do Paraná. Não é entrar. Pra você ter ideia, eu quase te mandei uma mensalidade pra você pagar. É que eu consegui não pagar do Rio. Porque eu olhei no COFEN, que é a parte do federal, do CREA. Tá. Conselho de Engenharia Federal. Uhum. No caso, o que ele faz? Ele fala, se você paga num dos 27 estados, você não precisa pagar no outro. Você pode pedir o visto. Só que um exemplo, o Rio de Janeiro veio me cobrar a anuidade. Eles são espertinhos, né? Daí assim, eu mandei pra eles, eu falei assim, eu tenho paga pro São Paulo. Pra você ter ideia, eles quiseram que eu mandasse uma certidão que eu tava com minha quitação aqui com São Paulo pra não me cobrar. Queriam até me protestar no Rio de Janeiro por não pagar anuidade. Caramba, velho. Dessem todas que tem. E fora assim, pra... Curitiba também, então, por exemplo, que você vai fazer pra gente. E é assim, eu vou falar, depende, se eu não me engano, acho que do Sudeste pra baixo não, mas tem lugares do Norte que não faz online. Se você pegar um serviço, eu vou ter que ir lá Como pra assim? me registrar. Não faz o registro online pra eu pedir visto e poder assinar por eles. A de Recife faz, será? Não sei. Porque senão você vai ter que ir lá pra Recife, eu tô com obra lá. Mas então, aí é bom. É bom que eu já fico em Noronha. Já fico... Tudo Caramba. pago pra mim. Mas assim, tem CREAs que não Então, eu funcionam. acho que o Brasil é muito engessado com relação a isso, cara. Não, que nem eu falei, é complicado. Mas é muito no Brasil, os órgãos não fazem o que tem que fazer. É uma máquina de arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro e e não a faz o que tem que entrega fazer. é ruim. A Sim. entrega é ruim. É por isso que muita gente ó. até foge pra legalidade, pra ilegalidade, Sim, entendeu? olha lá. Eu arrumando polêmica com CREA. Bora. Não, Mas a verdade- A verdade tem que ser dita, entendeu? Não, mas E a é que gente tá na esses dias que eu não pra isso. consegui, eu fiquei assim, pra você ter ideia, eu fiquei 5 dias sem CREA pra trabalhar. Então você tem 22 dias no mês Não. de trabalho, você Não, ficou eu fiquei um assim. quarto do mês sem trabalho. Daí assim, eu liguei pra moça e falei, então, e os dias que eu trabalhei, vai me descontar da minha anuidade? Ué, eu fiquei sem sistema, vocês ficaram que o CREA, ele foi hackeado. O aplicativo do CREA foi hackeado, teve vazamento de dados, isso no final do ano passado. Caralho. Até eles resolverem isso, você ficou quase que entre 15 e 20 dias que o sistema vinha, voltava, caía, você ficava sem acessar. Caracas.
Eu falei, É um mês de... daí eu falei, e aí, como é que faz? Vocês vão me dar o desconto? Não dá, nem tem. Tanto é, eu já pro CREA eu já comprovei o exemplo. Que a RT eu paguei em duplicidade. Por quê? Tem uma maneira que você paga no cartão de crédito, tem a maneira que você paga por boleto. Aí você faz um cartão mais rápido pra gente. Sim, Então, você depende paga do que for. Até o seu cartão, às vezes, pra agilizar Sim, quando eu tô eu com pago. muita pressa. Não, quando para agilizar eu A consigo essa parceria, aí parte. você faz isso daí. Mas assim, resumidamente, teve uma que por problema, eu paguei no boleto, o CREA não constou o boleto. Deu 2 dias, não constou. Eu paguei novamente. Eu mostrei o comprovante das duas coisas. Eu paguei 2 vezes, a mesma coisa. Eu mostrando que eu paguei 2 vezes. Indeferido. Daí até foi pra atendente do CREA. Engraçado, né? Vocês vão juntar. Imagina quantas não acontecem em duplicidade. O que faz? Quem divide esse caixa no final do mês? Porque é difícil. Porque como você comprova? Se é duplicidade, não entrou. Quem divide? A pessoa ficou quieta no telefone, mas... Mas você não conseguiu rever? Não. rever Eu tenho 5 vezes que eu entrei, a 5 indeferida. Alô, CREA, ó, tá vendo? Não, mas não tem jeito. Isso aí é... É bom que você tá metendo a boca mesmo aqui, e se eles acharem ruim, aí eles provam que eles estão certos agora. Achar ruim me paga. Primeiro pra poder... Exato, mostra que tá certo, né? Tá bom.